Ok. Pronto. Então, como você está vendo na apresentação que eu preparei, esse projeto que nós teremos será um projeto que faz parte, alguns já participaram há algum tempo, da Escola Bíblica Bezaleel, né? Alguns estiveram comigo ou participaram comigo da arte da pregação, escola para nós aprendermos a pregar. Alguns participaram dos estudos de teologia que nós tivemos acho que há um ano mais ou menos. Alguns já participaram dos estudos de hebraico e assim por diante. Mas agora o nosso foco é diferente. Amém? Essa iniciativa é para toda a igreja, né? Então é algo que você pode convidar pessoas de outras igrejas ou amigos e amigas na fé, pessoas que dizem assim às vezes: "Ah, nossa, eu gostaria tanto de aprender". Então, fala para elas entrarem em contato conosco e aqui elas poderão aprender em nome de Jesus. Amém? Então, essa será a primeira classe. Por que primeira? Porque haverá outras classes e vocês serão a tribo das águias. As outras pessoas que vierem depois dessa classe serão outras tribos, mas vocês serão a tribo das águias. Amém? É um símbolo, né? Profético, dizendo e mostrando que Deus vai abrir os seus olhos espirituais, assim como a águia tem uma visão muito boa, muito profunda, assim os seus olhos espirituais serão profundos. Você verá os detalhes das maravilhas de Deus. O próprio Paulo disse e pediu a Deus que Deus iluminasse os olhos do entendimento dele. Então, quando os nossos olhos são iluminados, nós começamos a entender coisas que a gente não entendia antes. Ok? Então, só que nós estamos diante de um desafio. Ok? Vai ser um desafio. Então, você não pode levar no banho-maria essas aulas, né? Não pode levar, empurrar com a barriga. Um dia eu participo, outro dia eu não participo, um dia eu quero, outro dia eu não quero, porque muitas das vezes nós dizemos assim, claro que haverá imprevistos, isso é normal na vida, mas muitas das vezes nós dizemos, eu gostaria tanto de fazer isso, de aprender aquilo, mas quando surgem as oportunidades, a gente não agarra. Mas você vai agarrar essa oportunidade de estudar, de aprender e já entrar na prática, ok? Você vai entrar na prática, você vai praticar os mistérios e Deus vai te usar de maneira poderosa. Então será um desafio. E a minha pergunta para você é: você está preparada para esse desafio? Você que decide. Será um desafio, não será um desafio pesado, mas ao longo das aulas você será desafiada. Desafiada a fazer coisas que você nunca fez, desafiada a fazer algo espiritual que você não fez antes, mas você deseja entrar, você deseja praticar, é ou não é? Você deseja servir? Talvez há no coração de algumas pessoas aqui aquele desejo de servir. Talvez você vê algum pregador, pregadora pregando e você diz: nossa, eu gostaria de fazer algo parecido. Eu gostaria de colocar as mãos sobre o alguém, um amigo que veio pedir oração e naquele dia eu não sabia o que fazer, ou eu fiz da melhor maneira, mas eu queria estar mais preparada ainda. E isso Deus fará na sua vida, Ele vai te capacitar, ok? Então, se prepare para o desafio e lembre que todo desafio nos faz crescer. Outra coisa, é claro, levar a sério, ok? É um estudo, é uma escola que é de graça.
Mas não é por isso que você não vai valorizar, ok? Não é por isso que você vai dizer assim, ah, tem às vezes um estudo aí, quinta-feira, e vamos ver no que dá. Não, ok? É uma oportunidade. Eu mesmo, eu tenho livros aqui em casa, só para você ver o peso, né? O peso dos mistérios. Eu mesmo tenho alguns livros aqui em casa que custaram 70 euros. Olha só, um livro, 70 euros. Né? Então, eu mesmo invisto na minha vida espiritual, ok? A minha biblioteca, com certeza, vai além de 300 euros, ou seja, livros que eu compro para poder depois ensinar vocês. Quem está entendendo? Ou seja, eu invisto para depois ensinar. Amém? Então, tudo aquilo que eu estou ensinando aqui não é algo que vem do nada. São coisas que vêm de estudos, momentos de oração e leitura, ok? E eu quero que vocês tenham a mesma dedicação de vocês lerem, de vocês investirem, ok? Então, vamos lá. Então, levar a sério. Outra coisa é Deixa eu colocar aqui. Alta. Tá escutando? Vai entrar pouco. Espera aí, vocês estão falando aqui no meio do... Deixa eu tirar. Ok. Pronto. Então, número 2, levar a sério. Levar a sério, participar. Ok? Número 3, participar. Quando eu te convidar a participar, você vai precisar participar, porque a gente só cresce quando a gente participa. Nós só crescemos na nossa vida espiritual quando nós mergulhamos nas águas, mesmo às vezes sem pensar que sabemos nadar. Ok? Mesmo quando nós pensamos assim, mas eu não sei nadar. Mas você aceita o desafio. Você aceita aquela proposta porque você sabe que tem alguém responsável ali supervisionando você. Ok? Então, participar é muito importante. Você precisa se envolver. Você vai precisar fazer os exercícios pela semana. Você vai precisar ter coragem. Porque às vezes você talvez possa ficar com vergonha, com medo, com receio. Eu não sou digno, não estou preparado. Mas é por isso que você vai ser treinado, treinada, para se preparar. E eu aqui, ó, há 11 anos, perdão, que eu prego, até hoje eu não digo que eu estou totalmente preparado. Então, o aprendizado é algo constante, ok? Então, participar. Outra coisa, crescimento. Você precisa estar desejosa de crescer. Crescer. Então, você vai fazer uma foto espiritual, né? Não precisa fazer com o celular, mas espiritualmente você vai fazer uma foto do seu tamanho espiritual do dia de hoje. E daqui a 3 meses, quando a gente finalizar esses estudos, você vai ter se tornado uma pessoa mais forte no espírito, uma pessoa que será usada por Deus como antes não, uma pessoa que sim estará constantemente crescendo, sim, mas uma pessoa que chegou em um nível diferente do qual você está hoje. Quem crê nisso? Não dá nem para dizer quem crê, porque está todo mundo com a câmera desligada. Amém? Está quase todo mundo, né? Anota aqui. Ok. Catiúcia, ok. Galgal. Galgal. Deus tem galgal para você no dia de hoje. Amém? Então, estou vendo alguns rostos aqui. Então, o crescimento. Crescimento. Então, o crescimento na nossa vida não pode ser algo vago. Ah, eu estou crescendo. Não, você vai ter que ver. Eu cresci. Eu mudei. Há dons que não havia na minha vida,
Perdão, havia, mas não estavam despertados e agora foram. Ok? Então, é um amadurecimento. Assim como o fruto amadurece, nós precisamos amadurecer. Ok? Outra coisa, mudar. Haverá momentos, Josi, Deus abençoe, haverá momentos que você vai precisar mudar algumas coisas. Ok? Porque ninguém cresce sem mudar. Né? Você nunca viu um adulto chupando chupeta, né? Então, então, tem que fazer algumas mudanças. Se você quer mudança, se você deseja que Deus faça algo novo, precisa de mudança, ok? Então você precisa estar disposto a ler a Bíblia de uma maneira diferente, com os olhos diferentes, de uma maneira diferente, orar com mais ousadia, orar com mais firmeza. Às vezes você vai precisar decretar. Ezequiel 37 está escrito que Ezequiel ele profetizou. Então há momentos na nossa vida espiritual que nós oramos, pedimos, suplicamos, nos humilhamos perante o nosso Deus, diante do nosso Deus, mas há momentos que você profetiza, que você está em oração, mas você diz: eu profetizo que a sua casa vai mudar. Eu profetizo que Deus está entrando aí no seu lar. Eu profetizo que isso e aquilo. Então, é algo direto. Profetizar, deixa eu fazer já um detalhe, deixar bem claro para nós aqui. Profetizar é algo que acontece, segundo a Bíblia, através de uma revelação. Por exemplo, Deus te revela algo e você profetiza, mas o profetizar é algo que também acontece pela fé. Está escrito na Bíblia assim: cada um profetize segundo a sua fé. Então, quando você tem fé e diz assim: ó, meu filho, você está indo para a escola hoje, eu profetizo que você vai ter sabedoria para entender o que a professora vai ensinar, eu profetizo que você vai estar alerta, você não vai se envolver em coisas erradas. Então, você está profetizando, ou como nós fizemos, eu não sei quem lembra, mas nós fizemos isso quando havia uma grande chuva na Índia. Foi uma das únicas vezes que eu pedi para nós orarmos em conjunto por um outro país. E estava para vir um tornado para a Índia, né? E os trabalhadores lá da Índia me pediram: Diego, tal, ora aí conosco, se junte em oração conosco. E aí, durante a oração, eu profetizei assim: Senhor, que esse tornado, esse vento, né, que está vindo, que poderia trazer muita destruição na Índia, esse tornado que está vindo, que ele seja bloqueado e ele perca a força. Depois, ou seja, você orou, nós oramos, eu orei, nós oramos. O e-mail que a funcionária lá do Jesus Ministries, né, da Índia, país da Índia, mandou foi: na reportagem foi falado que o tornado, o vento, né, que ia destruir muita coisa, foi perdendo a força, se desfez o tornado. Ou seja, tá entendendo? Então, naquele momento, nós profetizamos, eu profetizei que o vento perdesse a força. Não foi isso que Jesus fez diante do mar? Quando havia tempestade, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Então, há momentos na sua vida que você não vai poder ficar olhando para o vento e dizendo: Senhor, me ajuda, porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram até Jesus e falaram: Jesus, o Senhor não se importa de nós estarmos aqui quase nos afogando porque as águas estão entrando no barco? Olha só, minhas irmãs, meus irmãos, em vez de Jesus dizer assim: nossa, eu compreendo vocês, que bom que vocês me chamaram, nota 10, sabe o que ele disse? Ele acordou, nervoso de terem acordado ele, porque ele queria tirar uma soneca naquele dia, e ele disse assim: ele repreendeu o vento, repreendeu, as ondas pararam, porque o vento que estava trazendo o vento que estava trazendo as ondas. E aí diz a Bíblia que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: onde está a vossa fé? Irmãos, eu pensei que ele iria consolar, que ele iria dizer assim: nossa, que bom que vocês
me chamaram, mas Jesus disse o quê? Onde está a vossa fé? Então, você vai precisar de fé para profetizar. Irmãs, às vezes a gente pensa assim, nossa, ele ou ela, como que ele é usado? Aqui a gente vai falar de detalhes. Não vai ser superficial mais, ok? Nunca foi, mas não vai ser por alto. A gente vai entrar em detalhes e exemplos. Às vezes você olha assim e pensa, como que Deus usa ele ou ela? Aí você pensa, nossa, com certeza Deus surpreende ele, ela, do nada, e ele nem consegue, ela nem consegue respirar, nem consegue viver o dia a dia normal, porque é tanta revelação. Às vezes não. Às vezes ela faz o quê? Ela entra pela fé. Ela acessa as revelações pela fé. Ela dá um passo de fé. E aí Deus começa a desenrolar os demais mistérios. Ok? Eu lembro que em Berlim, quando eu morava em Berlim, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, disse assim: Diego, Deus está dando dom de revelação para você. O que é o dom de revelação? Alguns chamam de dom de revelação, alguns chamam de a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Pronto. A gente vai entender isso no decorrer. Mas o dom de revelação, ou seja, Deus revela algo. E aí eu falei, ok, interessante, eu recebo. Só que não aconteceu nada. Eu não vi nada naquele momento. Ou seja, só que em uma oração, em uma casa, na casa do pastor, na casa pastoral, o pastor falou assim: Diego, agora ora vocês pelas pessoas. E eu estava bem cru no início, no sentido assim, eu não sabia o que fazer, não sabia como acessar, porque ninguém me ensinou. E nem sempre dá para ensinar coisas assim, mas graças a Deus eu estou dando uma palhinha aqui para nós. Aí eu falei, ok, já que ela disse aquele dia que Deus tinha me dado o dom de revelação, então eu vou orar por essas pessoas e vou dar lugar em mim pela fé. Não sabia nem o que eu ia fazer. Comecei a orar, 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 e para cada pessoa eu sentia vindo na minha mente uma palavra, uma palavra. Eu orei por uma pessoa e falei, cura. Não falei nem Deus está te curando, eu falei cura. Orei pela outra pessoa, falei vitória. Orei pela outra pessoa, eu falei consolo. Ou seja, eu nem formei frases, mas eu tive coragem. Quem está entendendo? Eu tive coragem de dar o primeiro passo. Então, conforme o tempo, o tempo passa, claro que nós vamos recebendo mais detalhes e mais sabedoria para entender como que o Espírito Santo move. Mas naquele momento, com certeza Deus se agradou, porque eu tive coragem, tive fé e dei os primeiros passos. Eu lembro até hoje que para cada pessoa eu não falei nenhuma frase, eu falei uma palavra. Mas as pessoas sabiam que não era uma palavra da oração, era uma palavra revelada. Amém? Ó, cura, Deus está curando. Ó, isso, Deus está consolando você. E as pessoas sabem o que aconteceu no dia. Amém? Então, às vezes Deus te dá uma frasezinha, um pouco. E para você desenrolar os outros detalhes, você vai ter que dizer a primeira palavra. Ok? É por isso que às vezes a pessoa diz assim: ah, mas eu só tenho uma palavra na mente, eu não sei o que falar. Ué, fala essa uma palavra. Depois que você disser essa uma palavra, Deus vai começar a desenrolar os outros detalhes sobre a vida de uma pessoa, né? E lembrando, revelações são para edificar, não é para humilhar ninguém, não é para fazer vídeo e colocar você, né, você falando algo que tipo assim, como que eu vou dizer? Humilhou a pessoa e desmascarou. Não. E às vezes até algo bom, nem sempre as pessoas querem que seja exposto. Amém? Então, quando Deus começa a te dar dons espirituais ou despertar, você vai ter que ter muita sabedoria para você não ser uma pessoa que expõe todo mundo. Ok? Que você faz as coisas e a pessoa vai contar o testemunho. Amém? Quem crê? Pessoas vão contar que aquilo que você falou, aquilo que você impôs as mãos, aquela oração que você fez, aquela visão que você teve, algo aconteceu. Ou seja, era verdadeiro o que você disse, amém? Deus vai te usar, ok? Mas esteja disposto, disposta a mudar. Sem mudança não dá
para Deus fazer coisas novas. Outro ponto, test drive. O que é o test drive, pastor? Quando você vai comprar um carro, você faz o test, falar em português, test drive. Você faz o test drive, que é o quê? Você usa aquele carro, você dirige aquele carro, mas o carro ainda não está completamente nas suas mãos, porque você não comprou. Então, quando Deus deseja nos usar, ele vai colocar situações na nossa vida para ver se a gente quer ser usado ou não. Quem está entendendo? Para ver se você vai agarrar ou não. Porque às vezes nós dizemos assim, eu queria pregar. Aí Deus prepara algo para você pregar diante de muitas pessoas. Só que aí ele te dá a oportunidade de pregar para 5. Aí você talvez não prega. Aí, digo você, não estou dizendo você, mas já teve momentos que eu falei para homens mesmo, né? Ó, hoje não vai dar muito tempo, mas você tem 5 minutos. Faz direito esses 5 minutos, que depois você tem 30, 40. A pessoa disse assim, não, se é 5, não dá. Deixa para a próxima. O que aconteceu? A pessoa, eu nunca falo assim, mas eu vou te dizer agora, porque agora a gente está íntimo. A pessoa, ela fez o quê? Ela tirou minha autoridade como líder. Porque eu falei, faz 5 minutos. A pessoa falou, não, quando tiver mais tempo eu faço. Eu faço na próxima. Quem está entendendo? E perdeu a oportunidade. Porque eu ia ver ele fazendo bem em 5 e depois ia dar 40, 30 minutos. É isso que a gente tem que entender. Não existe pouco tempo. Não é para ficar triste. Ah, mas eu só tenho 5, então eu não vou fazer. Quando tiver mais, me chama aí, pastor. Aí você está fazendo de uma... Ou seja, não tratando com respeito. E quando a gente também não respeita, a gente também perde vamos dizer, algumas regalias no mundo espiritual. Quem está entendendo? Algumas regalias. Então, a gente tem que seguir o padrão. Então, o test drive, ok? Deus vai testar você, vai dar oportunidades para você, vai dar tarefas para você. E você vai ter que cumprir aquelas pequenas tarefas para depois cumprir maiores tarefas. Ok? Isso é muito importante. Então, por quê? Todo início você precisa, não é, às vezes não é nem Deus só te testar, é você se testar, você se conhecer, você ser encorajado. Você ouvir várias vezes das pessoas, nossa, aquela palavra me edificou, nossa, você colocou a mão no meu joelho ficou bom. Quem está entendendo? Então, a pessoa fala, nossa, várias vezes aconteceu, aí chega um momento que ninguém diz nada e você não se importa mais, porque você já ouviu várias vezes, você está encorajado e agora você não precisa mais sempre ouvir uma confirmação, agora você tem fé que Deus está contigo. Quem está entendendo? É isso. Ok? Então, test drive, esteja preparado para Deus te dar uma oportunidade e você use bem essa oportunidade. Ok, isso é muito importante. Errar é permitido. Ok? Às vezes, o que mais nos impede de servir a Deus é a gente pensar assim: ah, mas e se eu errar? E se eu falar algo? Irmãos, eu já vi pastores, homens, né, que disse assim: está escrito em 1 Coríntios 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e não sei o quê. E não mais vivo eu, e Cristo vive em mim, e agora eu vivo na fé. Estou resumindo o versículo, né? Só que não estava em 1 Coríntios, estava em Gálatas 2:20, que eu conheço esse versículo. Mas qual o problema? Quem está entendendo? Qual o problema de você citar um versículo e às vezes não está lá? Todos nós erramos. Amém? Todos nós erramos. Aí vamos dizer que você aprendeu um versículo de cor e no fim errou um pouco. Você falou que era Gálatas, mas era Efésios. Acontece. Né? E é isso que vai revelar, isso é uma coisa boa. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o Espírito Santo que me usa desde o início até... Sim, claro que é o Espírito Santo que nos usa, mas há um esforço humano. Quem está entendendo? Há um esforço humano. E é por isso que a gente esquece às vezes, é por isso que às vezes a gente fala demais, ou explica de menos, porque não é... O Espírito Santo, ele deixa você fluir também.
Entendeu? Porque se fosse, tipo assim, 100% Espírito Santo, ninguém ia falar português errado, ninguém ia falar um versículo errado. Quem está entendendo esse mistério? Né? Por quê? Então, porque o Espírito Santo fala errado? Não, ele sabe falar português, sabe falar alemão, né? Não, mas a gente aprende, porque tá na balança, são os mistérios de Deus, e é bom que você está envolvido, ok? Deus não faz nada tipo assim, robô. Vou te programar, abre a boca, você vai falar várias coisas, não vai se lembrar de nada e vai falar tudo perfeito e parabéns. Não, porque senão não haveria crescimento. Quem está entendendo? Há um crescimento. Você pegar você hoje e pegar você daqui a 2 anos, há um crescimento. E, por exemplo, você hoje e você antes, há 3 anos atrás, você amadureceu. E às vezes a gente não enxerga o quanto estamos amadurecendo, ok? Então, errar é permitido, ok? Pode acontecer, só estou falando que de você falar, ó, não sei, né? Você está com dor de cabeça? Estou sentindo isso. E no fim a pessoa não está. Mas acontece, errar é permitido, errar é permitido, errar é permitido, ok? E outra coisa que não é errar, é simplesmente que naquele momento ainda não foi. Tira a palavra erro. Por exemplo, você ora por alguém, alguém está doente. Ah, a pessoa não foi curada na hora. Ora de novo. Quem está entendendo? A gente não pode se sentir humilhado porque a gente orou e uma pessoa não foi curada na hora, porque a gente orou e a pessoa não foi livre na hora. Há momentos que é tudo na hora e há momentos que é um processo, ok? Nas próximas aulas eu vou contar de uma situação que eu orei por um jovem que ele via vulto, via pessoa sentada na janela dele, via coisas assombrosas e foi um processo que Deus libertou ele, ok? Então, entenda, não tenha vergonha, eu só faço as coisas se acontecer. Se não acontecer, não. Você ora pela fé, você se esforça e Deus vai agitando e fazendo a sua fé crescer. Amém? Então, entre nós aqui, ninguém está aqui para mostrar para o outro, viu? Ah, ele orou e não aconteceu, orou, aconteceu, então ele é melhor. Então, nessa classe, a gente não vai ter isso. Amém? Nós estamos juntos, não é uma competição entre nós. Vamos lá. Perseverar, ok? Persevere, vá até o fim, não pare. Se você tropeçar, levanta de novo e continua. Jesus nos ensinou lá em Mateus 24 que a perseverança é algo maravilhoso e é necessário na nossa caminhada cristã. Perseverar. Ninguém entende tudo do dia para a noite. Ninguém começa a entender tudo do dia para a noite. A Bíblia diz assim, ó, um pouco aqui, um pouco ali. Então, até no entendimento espiritual, é um pouco hoje, um pouco amanhã. Você estuda, na hora talvez você não entende tudo. Depois tem uma situação. Aí você diz, nossa, aquela palavra que eu aprendi, agora está na hora de eu aplicar ela. Né? E assim por diante. E foco, ok? Foco. Foco é o quê? Atenção. Para entrar nos mistérios espirituais, a gente tem que ter atenção. Porque sem atenção, aí você pode dizer assim, pastor, mas comigo, eu sou uma pessoa até que não consegue se concentrar, mas eu recebo bastante. Aí eu vou ter que te dizer, se você recebe, você poderia receber muito mais, se tivesse mais atenção e foco, concentração. Amém? Quem se concentra, recebe mais ainda do que já está recebendo. Então, é você não ficar distraído, é você saber entrar nos mistérios espirituais de uma maneira que você fica ali por um momento e você acessa aquilo que Deus tem para você. Ok? Então, essas são as coisas que você vai precisar para esses próximos tempos que nós vamos ter juntos. Ok? E próxima semana nós vamos usar, aí sim, nós vamos começar a usar o livro aqui. E que nós vamos falar sobre o mundo espiritual, ok? E uma coisa eu quero deixar aqui, para nós entrarmos numa oração,
Mas eu quero deixar aqui, as coisas espirituais são invisíveis. Aí você diz assim, pastor, mas eu já vi em sonho, já vi em visão. Mas você não vê 24 horas por dia. Então, mesmo assim, tem coisa que para você continua invisível. Você não vê sempre, toda hora, né? Então, a gente precisa se acostumar. As coisas espirituais são invisíveis. Não dá para pegar, que nem eu estou pegando nesse celular aqui. Mas o que que acontece? O mundo espiritual é invisível, mas você pode sentir. E através das visões, Deus pode te mostrar, né? Vou contar um detalhe aqui. Tinha um homem que o amigo dele tinha várias visões, só que ele não tinha. Olha que interessante. Só que ele era tão sensível que ele podia dizer, ó, tem um anjo ali, tem um anjo ali e tem um anjo ali. E o amigo dele que tinha visões, ele falava, nossa, realmente, tem um anjo ali e naquele lugar. Então, um era bem sensível e o outro tinha visões. Olha que legal. Então, você tem que não limite Deus. Ah, eu tenho que ver, ou eu só tenho que ver, ou eu só recebo quando eu vejo, ou eu só recebo quando é assim. Não. Você tem que ser sensível. Até o cair de uma folha no mundo espiritual, você tem que perceber. Até se um anjo vem te visitar no sentido de se é uma batalha espiritual, Deus está guerreando pela tua casa. Opa, você percebe e aí você já se conecta em oração, dizendo, Senhor, vem quebrando todo o mal contra a minha casa. E aí você, com a sua oração, você dá mais força ainda para os anjos batalharem. Quem está entendendo? Então, ser sensível. Ser sensível. E para isso é preciso de foco. Ok? E as coisas espirituais, elas também vão se manifestando através da confirmação. Tem coisa que você percebe direito, mas Deus vai permitindo pessoas confirmarem para você ganhar mais fé, mais ousadia, mais coragem. Ok? Então, isso é escola. E o engraçado é que essa escola nunca para. Deus sempre vai confirmar aqui e ali uma coisa para te encorajar de novo. Porque tem momentos que nós estamos, não é que duvidando de Deus, não, mas estamos duvidando. Será que eu estou vendo as coisas certas? Será que eu estou fazendo certo? E aí Deus confirma através de um, através de outro. Aí você, opa, que bom. Então eu tenho mais fome ainda, vou buscar mais ainda, vou fazer mais ainda o que Deus quer, sem medo, ok? Então, assim será a nossa escola. Então, eu quero que vocês guardem cada um desses pontos aqui. Vai ser um desafio. Leve a sério, participe, cresça, mude, test drive, faça os testes. Tudo é testando, testando, testando. Desenho, desenhista, o artista, ele desenha uma vez, desenha duas vezes, desenha três vezes, até que venha a obra de arte, ok? Errar é permitido, persevere e foco, ok? Então, essa é a introdução para o dia de hoje. E eu quero lançar um desafio aqui, que é nesse momento aqui agora. Ok? Nós vamos fazer um test drive. Eu vou fazer uma oração por vocês e nós vamos já para a prática. Primeiro, eu vou orar e eu vou pedir, Senhor, faz as tuas filhas e filhos perceberem. Eu também estou dentro, ok? Nos faz perceber o que está acontecendo agora. Agora, nesse momento no mundo espiritual. Me faz entender agora. Abre os meus olhos. E pode ser que você vai ver algo, pode ser que vai vir uma frase, uma palavra. Pode ser que você vai ter uma sensação, né? Às vezes a pessoa se sente agitado, aí você, quando você está assim, concentrado, você, eu entrei naquela casa, tinha algo agitado. Algo estava agitado. É uma revelação. Né? Não é que você precisa falar para a pessoa, tá tudo agitado na sua casa. Não, primeiro você precisa entender, né? Precisa entender. Ou de repente você está esperando algo e de repente você tem aquela alegria e Deus te dá certeza. Hoje tem uma vitória preparada. E você ali profetiza. Você declara, ó, hoje vai acontecer algo. Muitas vezes
antes de ir para um culto, eu sabia o dia, quer dizer, eu soube o dia que Deus ia falar comigo. Eu tinha uma fé naquele momento. Hoje, algo vai acontecer. Deus vai falar comigo através de outra pessoa. E sempre acontecia. Amém? Então, mas foi um sentimento, ok? Então, nem sempre Deus vai falar, ó, hoje isso e isso. Mas é um sentimento, é uma visão, é uma frase, é um pensamento, é um flash. O raio, quando aparece no céu, é bem rápido, é ou não é? É bem rápido. Então, você tem que ser rápida. Quando Deus falar algo, você pegar logo, ok? Feche os seus olhos. Senhor, abre os olhos agora da minha irmã, do meu irmão. Abre os olhos, o entendimento espiritual dele e dela. Pai amado, tudo que bloqueia a nossa visão espiritual, tudo que bloqueia a nossa sensibilidade espiritual, joga por terra em nome de Jesus. Que todas as barreiras sumam. Abre os olhos espirituais, abre o leque espiritual na vida da minha irmã, na vida do meu irmão. Rabacalabashiri bicanda labarraia. Abre os olhos espirituais da minha irmã. Abre os olhos espirituais do meu irmão. Pai amado, dai a ele, dai a ela uma nova experiência contigo. Dai a ele, dai a ela uma nova experiência. Que as tuas palavras sejam reveladas a ela. Que o que o Senhor está sentindo agora, o que está acontecendo no mundo espiritual, seja revelado em partes para um, em partes para outro, em partes para uma, em partes para outra. Abre agora. Abre agora. Abre agora. Nesse momento, como se uma porta se abrisse. E quando essa porta espiritual se abre, Deus te revela algo, comunica algo. Ele fala alguma coisa com você. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Às vezes ajuda a ficar 30 segundinhos em silêncio para você entender. Deus já está mostrando, mas você fica ali 30 segundos entendendo. Eu vou te dar esses 30 segundos. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar a gravação porque agora é algo íntimo entre nós. Deixa eu parar a gravação. Cadê a gravação?